Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre loratadina e desloratadina. Então, são duas substâncias muito indicadas. Atualmente, a loratadina é a mais indicada, digamos. A loratadina, ela provoca sono, bastante sono. E a desloratadina provoca menos sono. A loratadina ela é mais indicada em caso de pediatria, mas ambas são antihistamínicas. A histamina, ela provoca mais vigília, isso é, deixa a pessoa mais acordada, né? Provocando uma sonolência, muitas vezes, por causa do antialérgico. Por exemplo, o Dramin. O Dramin, ele causa sonolência. E ele é um antihistamínico, né? É para quem tem alergia, muitas vezes, tá? A loratadina, como eu disse, ela causa mais sono e a desloratadina menos sono, ok? Vamos falar outra coisa importante. Sobre a asma. Então, a asma, ela pode ser desencadeada por um broncoespasmo e vai induzir a uma crise de asma, né? Então, no caso, quem tem asma ou quem tem bronquite, por exemplo, que os brônquios se fecham mais, não devem fazer o uso de ácido acetilsalicílico, que é o AAS, porque ele vai trabalhar como um vasoconstrição no seu pulmão, fechando mais os seus pulmões, certo? Então, não deve usar. Outro medicamento que também quem tem asma, bronquite, não deve usar é o ibuprofeno, porque ele é um anti-inflamatório, mas que vai causar uma crise asmática no paciente. Muito bem. Outra coisa importante. Qual a diferença entre prednisona e prednisolona? Muito bem. A prednisona é um medicamento que a ação dele passa pelo fígado para poder agir como um anti-inflamatório. Ele é bastante eficaz nos casos de bursite, reumatismo, lúpus, psoríase. E o prednisolona é muito mais usado e mais eficaz nos casos do trato respiratório, doenças do trato respiratório, como bronquite, asma, pneumonia. Essa medicação ela é mais solúvel em água, e como o nosso pulmão ele é 85% de água, então por isso que ele age mais nos pulmões. Então, prednisolona são medicamentos indicados pelo médico, precisa de receita, tá? Para quem tem crise de bronquite, de asma e pneumonia. E prednisona é para inflamações da bursite, reumatismo, lúpus, psoríase, ok? Vocês sabem que existe diferença entre inflamação e infecção. Então, toda inflamação pode ser que tenha uma infecção, mas toda infecção existe uma inflamação. A regra é clara. Então, uma inflamação é o resultado de uma lesão tecidual, né? Por exemplo, eu corto o dedo, eu faço um machucado no dedo. Então, eu posso ter uma inflamação nesse dedo. Mas não significa que ele está infeccionado. Ele só vai estar infeccionado se houver uma invasão de uma bactéria, ou de um fungos, ou de um outro parasita. Então, aí sim, ele vai estar infectado, mas no momento ele está só inflamado, ok? Se ele apresentar pus,
Então ele está infectado, porque a bactéria do pus, né? O pus é uma bactéria, então obviamente ele vai estar infeccionado, ok? Então toda infecção tem uma inflamação, mas nem toda inflamação tem uma infecção, certo? Vamos partir desse princípio, ok? Falar um pouquinho sobre o captopril. O captopril é um antihipertensivo muito usado, e muita gente não sabe, mas foi um brasileiro que ajudou a descobrir. Esse brasileiro chama-se Sérgio Henrique Ferreira, e ele descobriu esse captopril, e ele foi derivado do soro antiofídico da cobra jararaca. Olha que interessante, né? Então, quem descobriu foi o Sérgio Henrique Ferreira, e ele derivou esse soro, esse medicamento do soro antiofídico da cobra jararaca, do veneno da cobra jararaca. E esse medicamento, ele provoca uma tosse seca em quem usa, principalmente à noite, e é bastante comum, tá? Essa tosse, ela é provocada pelo acúmulo das sinases, que é uma substância chamada angiotensina, que aumenta a pressão arterial, ok? Bom, falamos um pouco também hoje na aula sobre antidiabéticos orais, como insulinas, glucagon. Então, o que são insulinas e glucagon? São hormônios que controlam a glicemia. Muito bem. Quando a pessoa está com uma hipoglicemia, o que significa? Ela está com a glicemia muito baixa, ok? Só que o nosso cérebro, ele consome muita glicemia. Então, para que você possa estudar, exercitar, você precisa do quê? Você precisa de açúcar, para ela ser transformada em energia, ok? Então, se a pessoa está com uma hipoglicemia, quer dizer, está com a glicemia muito baixa, ela não deve fazer exercício, e quando ela vai estudar, ela vai se sentir mal. Então, precisa tomar muito cuidado que ela não entre, que não abaixe muito a glicemia dela. O normal da glicemia é de 90 a 120 miligramas por decilitro. Muito bem. Só que se tiver menos que 90, né, 80, 85 ou menos que 80, a pessoa pode entrar numa hipoglicemia e às vezes pode até passar muito mal, desmaiar e ter que ir para o hospital para tomar insulina. Muito bem. Então a insulina, ela vai estimular, né, a glicemia. E o glucagon, que também é um hormônio produzido pelo fígado, ele vai diminuir. Então os dois dão o controle da glicemia no nosso organismo, ok? Muito bem. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vamos falar um pouquinho sobre as linhas dos produtos vendidos, dos medicamentos vendidos em farmácia. Por exemplo, cloridrato de venlafaxina, é um ansiolítico. Então, o que é um ansiolítico? É um medicamento calmante, um calmante fraquinho. Ele é da linha SNC. O que quer dizer linha SNC? Ele é um medicamento que age no sistema nervoso central. Então, ele é controlado. Se ele é controlado, ele precisa da receita de medicamentos controlados, ok? O acetilcisteína, que eu já falei dele hoje, ele é um expectorante. Esse é um medicamento da linha OTC. Então, o que é a linha OTC? É os medicamentos que podem ser vendidos sem receita, ok? O aciclovir, por exemplo. O aciclovir é um medicamento muito usado em doenças DST, que são doenças sexuais transmissíveis. Por exemplo, herpes vaginal ou oral. Ela é uma doença da linha inverno. Por que inverno? Porque ela ocorre mais, essas doenças ocorrem mais no inverno, tá? O Bromesan
Ele é um ansiolítico. Então, se ele é um ansiolítico, ele é da linha SNC, que é do sistema nervoso central. Então, esse precisa de receita controlada. Bromoprida. Ele é para náuseas, vômitos, de venda livre, sem receita. Essa é uma linha verão, ocorre mais no verão, porque as pessoas se sentem mal, tem náusea, tem vômitos, às vezes pela própria alimentação, às vezes por ingestão de água, muita ingestão de água, então ela precisa. Captopril, como eu falei, ele é um medicamento da linha farmácia popular, que ele é um antihipertensivo, ele controla a pressão. E o cloridrato de metformina, que ele é um medicamento antidiabético, ele é da linha popular, farmácia popular. Então, também é um medicamento que não precisa de receituário para ser vendido, ok? Eu agradeço e não se esqueça de dar o like se você gostou do assunto e se inscreva no canal, por favor, ok? Muito obrigado, eu agradeço muito mesmo, obrigado.